aí, Joe, beleza? Você está em Lumberjack Thor, eu sou o Thor e esse é o primeiro vídeo do canal. Yes! E hoje, para começar, eu vou fazer um projeto bem simples, na verdade, uma guia para serra circular, que é essa aqui no caso. Essa que a gente vai fazer hoje. Essa aqui, ela é feita de compensado de 4mm e aí eu dei umas melhoradas nela. Primeiro eu deixei o material um pouquinho mais leve, a ripa de madeira também que eu usei um pouco menor, aqui um pouco mais leve de manusear, tudo. Deixei aqui, ó, nessa lateral aqui, uma sobra, que ela tem duas funções na verdade, ela serve tanto para eu usar como grama, quanto para eu poder cortar com os dois lados da máquina. Aqui o lado maior, que é o tradicional, que é o que a gente normalmente usa, aqui é o menor, embora provavelmente eu nunca vá usar, tem aqui, então tá no jeito. E um outro diferencial dela são essas pastilhas aqui antideslizantes. Por que eu coloquei elas? Para ver se eu dispenso a necessidade de grampo, se eu consigo só apoiando elas aqui, ou não gerar atrito, não deslizar, aliás, para eu não precisar grampear, é só colocar ela aqui com o próprio peso da minha serra eu poder trabalhar. A minha serra é essa aqui, essa da Bosch aqui, é a GKS 2065. E por que eu estou falando isso? Porque as medidas elas vão mudar de serra para serra. Dito isso, vamos pro vídeo, né? Ah, importante, esse é o primeiro vídeo, então me dá uma força aí, cara. Curte pra mim o vídeo, comenta se você tiver alguma coisa que você queira falar, compartilhe, por favor, e se inscreva no canal. Beleza? Então, vamos nessa! Primeiro eu vou selecionar uma madeira aqui das minhas sobras que tem a espessura, a rigidez e o comprimento necessário para eu fazer essa peça. Feito isso, chegou a hora de separar o restante. E o que a gente vai precisar para fazer isso é bem simples, é bem pouca coisa. Uma prancha, no meu caso aqui de 1 metro por 30 centímetros, uma ripa de madeira com pelo menos 1 metro de comprimento e cola. Só isso. A ripa que eu escolhi tem mais de 1 metro, então eu vou marcar aqui com a trena a medida que eu preciso para remover o excesso. Uma dica é você, além de marcar com a trena, fazer um risco com o esquadro para facilitar na hora do corte. Para cortar eu vou utilizar a minha serra esquadria, porém se você não tiver esse recurso, dá para cortar de várias outras maneiras, com uma tico-tico, com a própria serra circular ou até com um serrote, como eu fiz na minha outra guia. A próxima etapa ela não é necessária, ela não afeta o resultado final do nosso projeto, porém ela dá um acabamento interessante que é justamente lixar. Particularmente é a coisa que eu mais gosto de fazer em marcenaria e eu não podia deixar de fazer isso aqui. E foi justamente enquanto eu lixava que eu reparei que tinha alguma coisa estranha com essa ripa de madeira que eu escolhi. E essa suspeita se confirmou. Ela na verdade estava torta. Ela tinha numa extremidade 5 centímetros e na outra 4,5. Não foi fácil encontrar outra madeira para substituir essa, mas depois de procurar um pouco, eu encontrei e vida que segue. Vou retomar o lixamento, mas como eu disse, não é algo necessário. Se você não tiver uma lixa rota orbital, por exemplo, eu nem recomendo que faça, porque você vai gastar muito tempo lixando com papel e não vai ser algo assim tão importante para o final. Mas aí fica a critério. Na chapa de madeira encontra o centro com uma régua e daí com um esquadro você vai traçar um risco até onde ele alcançar. Se você não tiver um esquadro, não tem problema. Com a própria régua você marca o centro em 2 pontos distintos, porém próximos, e aí com ela mesmo você faz um risco para servir de guia para você não riscar torto.
Feito isso de um lado, é só virar e repetir o mesmo processo do outro. Com a ripa de madeira, você vai posicionar ela usando esses dois riscos que você fez como guia. Daí você já aproveita e faz um risco ao longo de toda a chapa, utilizando ela como um guia, como uma referência dos dois lados. Esses dois riscos servem de orientação para você para a próxima etapa, que é justamente a colagem. Na colagem você não precisa de um tipo de cola específico, até cola branca serve na verdade, porém você não pode economizar, tem que aplicar bastante. Passando cola ao longo de toda a ripa, a próxima etapa é só aplicar ela sobre a chapa, usando como guia justamente as linhas que você fez. E eu estou falando isso aqui porque eu, infelizmente, perdi o vídeo mostrando esse processo. Perdão pelo vacilo. Eu deixei a cola agindo por mais ou menos 24 horas para garantir que ela ia secar bem, ia grudar bem, e fazendo um teste aqui, para mim, ficou bem firme. Bom, agora que deu o tempo da cola aqui, ficou bem firme, eu vou fazer um dos últimos ajustes, que é justamente deixar no tamanho adequado para a minha serra. Se vocês verem aqui, eu deixei um lado um pouquinho maior, que é aqui o de baixo, e esse está um pouco menor. Esse lado maior, eu vou deixar passar justamente o lado maior aqui da serra, e esse aqui, eu vou passar o menor também, embora eu nunca tenha utilizado até hoje, e provavelmente eu não vá utilizar. Porém, ainda que eu não utilize nunca com a serra, vai acabar me ajudando quando eu precisar fixar em algum lugar, tal, fica aí uma sobrinha aqui de material para eu poder ajustar algum grampo. Não tem uma medida certa para cortar aqui nessa hora, tudo depende da serra que você tem. Eu, no caso, tenho essa aqui, essa da Bosch aqui, que se eu não me engano é uma GKS 2065, então eu vou passar ela. Mas aí para cada serra muda, não muda muita coisa, mas muda o suficiente para eu não dar aqui uma medida padrão para todo mundo. Então é o que a gente vai conferir agora, ok? Depois de deixar a guia bem presa na minha mesa, eu vou cortar justamente o lado maior com a parte maior da serra. Esse é um processo que eu recomendo que seja feito com bastante calma, com bastante paciência, mantendo a serra firme em cima da chapa e sempre dando uma olhada para ver se ela não se afastou da guia, justamente para você garantir que vai ter um corte reto. Outra dica também é usar o tamanho mínimo da lâmina para quando chegar no final do corte não correr o risco de lascar a madeira. Terminado o lado maior, é só repetir o mesmo processo usando o lado menor da serra. Assim como lixar, essa é uma etapa opcional do processo. Eu optei por utilizar pastilhas por acreditar que assim eu consiga dispensar o uso de grampos, que atrapalha bastante na hora de cortar, porque me obriga a ficar desligando e religando a serra o tempo todo. Então, para isso, eu estou colando essas pastilhas para aumentar a aderência da peça da guia com a madeira, para ver se eu resolvo essa questão. E com isso, a nossa guia para serra circular está concluída. Bora testar? Para fazer o teste, eu vou utilizar uma prancha de MDF que eu tenho aqui na oficina de 18 mm, no qual eu preciso fazer um corte que tenha mais ou menos 60 cm de extensão. Como essa peça é uma peça que eu vou realmente utilizar num projeto, eu não quis correr nenhum risco, então acabei utilizando um grampo. Porém, vocês vão ver aí qual que é o problema de utilizar grampo nesse tipo de guia.
Bom, corte perfeito, tá no esquadro, ficou bem liso, bem rente, guia aprovadíssima. Bom, galera, ele tá pronto. Nossa serra circular, vocês viram aí que eu testei, funciona perfeitamente. Ficou mais leve, maior e bem mais estável por conta dessas pastilhas aqui. Um detalhe importante, utilize de preferência MDF ou compensado. Primeiro porque você tem a garantia que a espessura que estão te vendendo é aquela mesma, não tem ondulação na madeira nem nada, e isso faz bastante diferença na hora do corte. Segundo, que elas têm uma superfície bem lisa, então a máquina desliza melhor em cima delas. Outras madeiras pode ser que dê uma enroscada. E um último detalhe também é que quando você for fazer seu corte, leve em consideração a espessura da madeira na hora de ajustar a altura da lâmina. Aqui no meu caso, ela tem 4 milímetros, porém, essas pastilhas aqui tem, se eu não me engano, 3,5. Então aqui um total de 7 milímetros e meio. Então quando eu vou ajustar a minha serra, eu já coloco 1 centímetro a mais aí no corte para garantir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí para fazer os seus cortes. Se você tem alguma dúvida ou alguma sugestão de como fazer ainda melhor isso aqui, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo. E também não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, que eu vou colocar vídeo toda semana, prometo. E compartilhe com seus amigos e amigas marceneiras, beleza? Aqui é o Thor falando tchau!